Jungle. Audio 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 Jungle.
partir de agora você assiste o podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro, abordando diversos assuntos de total interesse da população remigense, recebendo convidados para entrevistas e ouvindo a sua opinião. Aqui, Remígio tem um destaque que ela merece. Podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro. Missão dada é missão cumprida. A partir de agora você assiste o podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro, abordando diversos assuntos de total interesse da população remigense, recebendo convidados para entrevistas e ouvindo a sua opinião. Aqui, Remígio tem um destaque que ela merece. Podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro. Missão dada é missão cumprida. Boa noite, amigos, pessoal que nos acompanha todas as sextas-feiras, um compromisso que a gente tem com vocês no podcast Fala Remígio. Cada sexta-feira, um convidado, né, para a gente falar daquilo que mais nos interessa, a nossa cidade, nosso município e o que acontece em nossa cidade. Hoje eu tenho o grande prazer de estar aqui com um vereador, ex-secretário de Agricultura, líder comunitário, meu amigo Antônio Júnior, entendeu? Para a gente também fazer uma palestra, uma conversa e podermos debater o que acontece em nossa cidade. Boa noite, meu amigo Júnior. Fica à vontade. Boa noite, Dedé. Boa noite, o pessoal que está acompanhando aí a live, no podcast Fala Remígio. Queria dizer que é uma alegria, né? Uma alegria muito grande. A gente está aqui hoje, sexta-feira à noite, poder dialogar com a nossa população, debater sobre assuntos importantes da nossa cidade, do nosso município. E esse é o papel de quem está na política, né? Então, está sempre debatendo assuntos importantes para o nosso povo. Sempre falando com as pessoas, né, Júnior? Buscando levar as informações, que eu acredito que era isso que estava faltando, né? A gente ter aquele programa aberto. A gente vir você, eu já tenho a agenda para a próxima sexta e outra. A gente trocar diferente. Hoje você, como um vereador da base da oposição, né? E a gente começa assim o diálogo, Júnior. Como hoje você vê, vamos começando assim pelo setor, que até intitula seu nome, como você vê as demandas da gestão na sua área, assim, na sua visão. Faça aí um. Pois é, Dedé, a gente, como você mesmo disse, eu faço hoje parte da bancada de oposição. Exato. Nós, lá na Câmara Municipal, nós temos uma bancada de oposição que ela é dividida em duas bancadas, né? A gente tem eu, juntamente com o vereador Nilson, e tem os outros companheiros. Eu e o vereador Nilson somos ligados ao grupo do deputado Chió, e tem o companheiro Vanildo, Laísa e Coelhinho, que é ligado ao grupo do ex-prefeito e Cláudio Regis. Então, a nossa oposição hoje, ela é dividida em duas bancadas, né? E aí você diz assim, eu estou na oposição, né, já fiz parte, inclusive, da situação, a atual gestão, inclusive, a gente ajudou a eleger. Sim, o atual prefeito, a atual gestão que está, eu fiz parte da campanha de 2020, fui candidato e também ajudei a eleger o atual prefeito, mas no decorrer da trajetória política, as coisas se desvirtuaram. Né? Então, tomaram outro caminho que vão de encontro com os meus princípios. Né? A gente faz parte de um grupo, eu faço parte de um grupo aí liderado pelo deputado Chió, que foi um grupo político, que mudou a história de Remígio, né? A gente, em 2012, encontrou a nossa cidade sucateada, as pessoas com a autoestima baixa, Remígio era visto nas páginas policiais, e a saúde, né? era uma das coisas terríveis, né? Remígio vivia mendigando nas cidades vizinhas atendimento, e eu faço parte do grupo que recuperou a autoestima de Remígio. E nós organizamos a cidade, implantamos um pronto atendimento, trouxemos um SAMU, né, o pronto atendimento 24 horas, trouxemos o SAMU, criamos a corrida internacional de Remígio, né, que a gente tinha uma corrida muito pequena e só servia para Remígio. A gente criou uma corrida internacional e deu visibilidade à nossa cidade
não só em Remígio, mas na Paraíba e no Brasil, né, e no mundo. E investimos forte na cultura, né, a exemplo aí da gente marca conseguir forte. o Caminhos do Frio para Remígio. Remígio não participava da Rota Cultural Caminhos do Frio, nós passamos aí 3 anos participando do Fórum de Turismo até conseguir trazer a Rota Incluir Cultural Remígio no calendário, né? calendário da Rota Caminhos do Frio. Incentivamos a cultura em vários aspectos, né? Você vê, criamos a Filarmônica, né? Incentivamos as bandas marciais. Remígio chegou a ter 8 bandas marciais de escolas, né? Com investimentos da gestão. Nós criamos participamos do Festival Internacional de Música, Trazer cinema na rua. Que a gente trouxe atrações internacionais para Remígio. Enfim, eu fiz parte desse grupo, faço parte desse grupo, e que em 2020 o atual prefeito fazia parte também. Mas quando da eleição dele, ele começou a tirar Remígio desse rumo. E na medida que saiu deste rumo, começou a fazer uma gestão voltada para interesses de políticos, né, interesses de famílias, né, interesses que não condizem com o que a gente estava pregando, com o que a gente planejou, porque a política tem que ser feita para atender o povo. No caso, tinha um plano. A gente tinha um plano de desenvolvimento para Remígio, né, e aí começou a se desvirtuar, e começou, então, a partir desse momento, a gente começou a entender que o rumo tinha sido mudado, e eu, juntamente com o vereador Nilson, tomamos a decisão e saímos da bancada de situação e fomos para a oposição. Um grande exemplo disso foi quando o prefeito tentou botar de goela abaixo, né, a aprovação de um projeto de lei para descontar dos aposentados e pensionistas. Causou uma grande polêmica. E a gente foi contra, mesmo estando dentro do governo, naquela época eu fui contra, porque a gente entendia que quem é aposentado e pensionista, servidor público municipal, já pagou a vida toda. Mesmo a reforma da Previdência, dizendo que poderia, a gente queria que fosse feita uma emenda para isentar, por exemplo, os servidores do município, os aposentados e pensionistas, que ganham, a gente queria que fosse correto assim, mas aquelas pessoas que ganham o teto da Previdência, e a gente ia livrar todos os servidores e pensionistas. Mas não, o projeto de lei que a gestão mandou era para cobrar, né, indistintamente, ou seja, o cara ganhasse, imagina um gari aposentado que trabalhou a vida toda, ia ter que pagar novamente, depois de aposentado, e a gente queria isentar essas categorias, né, e aí pegar só as pessoas que atingissem o teto da Previdência, ou seja, quem ganha R$7.000, né, e aí a gente não tem nenhum aposentado em Remígio, praticamente só ia pegar quem fosse médico, né? Porque a gente livrava os professores aposentados, livrava essas pessoas que trabalharam... Os assalariados, né? Que trabalharam trabalharam tanto pelo nosso município, né? E por causa de uma reforma da Previdência conduzida pelo governo Bolsonaro, né, a gente não poderia deixar isso acontecer. Que nós fomos contra a reforma da Previdência. Eu fui contra a reforma da Previdência desde que ela foi colocada lá em Brasília. Eu não poderia ser a favor da reforma da Previdência aqui em Remígio. Como é que eu fui contra a reforma da Previdência? O meu princípio político foi contra a reforma da Previdência. O meu grupo político foi contra a reforma da Previdência. Votei nos deputados que foram contra a reforma da Previdência. Aí agora eu ia ser a favor da reforma da Previdência, porque na época eu teria que balançar a cabeça para o prefeito. Eu acho que um vereador, ele tem que cumprir a sua missão. Independente, se ele é aliado do prefeito, ele não pode ser submisso ao prefeito. A nenhum prefeito, eu não estou citando só o caso de Remígio. O vereador, ele é eleito pelo povo, ele deve, Dedé, eu devo satisfação, não é a prefeito, não é a deputado, não é a senador, eu devo satisfação ao povo, né? Eu devo satisfação ao povo, foi o povo que me elegeu. Então, nesse sentido, a partir disso, eu me tornei oposição de Remígio, porque Remígio voltou hoje a ter uma gestão parecida, igual, idêntica ao que aconteceu de 2008 a 2012, ou seja, ou melhor dizendo, de 2004 a 2012. Foi do mandato. Né? Do mandato do ex-prefeito Cláudio Regis, a gestão de hoje é idêntica. Por quê? Porque a gente está vendo aí os clamores na saúde, que daqui a pouco a gente vai falar, a situação da educação do nosso município, né? A situação da cultura abandonada, a situação do esporte, né? A situação da agricultura, os agricultores cobrando melhorias o tempo todo e a gente não está vendo. Enfim, a gente volta a ter os apadrinhados políticos, né, as famílias, né,
E aí uma gestão que não está voltada para o povo, está voltada para os políticos. E na hora que a gestão não é voltada para atender a população, aí começa a aparecer esses problemas. O que a gente está vendo hoje na gestão, dessas dificuldades, as pessoas reclamando de muitas áreas, é porque a gestão não está sendo feita para o povo. Júnior, diante de tudo isso, foi bom até você falar, na divisão, que diz é a oposição, mas ela é dividida em 2 grupos. A gente tem andado pela rua e tem ouvido muitas pessoas falar, isso aí é notório, muitas pessoas conhecem, é até bom você ter tocado nesse assunto. O pessoal hoje comenta, devido a essa divisão de 3 vereadores de um lado, 2 de outro, fazendo a mesma oposição, se está sendo considerado uma oposição mais inoperante dos últimos anos. Por quê? Porque o pessoal tem que fazer essa ação que você vem fazendo, tem que falar com o povo, tem que sair de detrás, entendeu? Do celular, porque é um homem do povo, vir participar de programas, conversar, dar satisfação, porque por mais que a gente não queira, o povo está atento, o povo está de olho, seja no seu programa lá de meio-dia, seja no meu aqui, seja no de areia. A gente fala gestão, os novos tempos é esclarecer e falar o que é que está acontecendo. Hoje, esses 5 vereadores, 3 têm um líder, né? E 2 trabalha que veio da situação. Se os 5 não conversam junto, o que é que está faltando para o pessoal? Sente muita falta, Júnior. É essa união e também essa falta de esclarecimento ao povo, de fiscalização, porque eu estava agora falando com você antes da gente começar o programa, que a gente vê, eu visito as obras, eu visito como cidadão, eu visito as obras do governo diariamente. Eu vou ver o que está andando e o que não está, eu conheço e sei muito bem o que está acontecendo. É obrigação, não só na Câmara, porque a gente sabe que a sessão da Câmara hoje, a audiência dela é muito pouca. O pessoal não aguenta mais, nem vai assistir ao vivo e pouco assiste, porque o assunto não é de interesse e não chama atenção. Isso precisa ser mudado no sentido, Júnior, de fazer exatamente, convidei você, tem outros convidados na lista que a gente só fala depois do nosso trabalho com você, porque esse é o intuito do podcast Fala Remígio. Os 2 lados vai estar com fé em Jesus Cristo, a gente marcando em cima, a gente quer satisfação, a gente quer que o pessoal diga para que veio, que é para o pessoal 2024 estar bem pertinho e o pessoal já vem tirando suas conclusões, né, Júnior? Verdade. Dedé, do ponto de vista de postura de oposição, eu tenho sido muito claro na minha postura. Às vezes até confundido, mal entendido, né? Porque as pessoas dizem, não, você está falando isso, você está com raiva. Não tenho raiva, você está com raiva da gente. Não tenho raiva. Eu tenho uma linha. Sempre tive uma linha, sempre tive um lado. Foi construída desde Sempre 2012, tive um lado. não? O povo de Remígio sabe que eu sempre estive do lado que estou. Eu nunca fui vereador, nem coisa, de estar passando Numa de lado coligação para outro. Eu sempre fui do meu lado. Né? E na hora que a atual gestão, que nós elegemos, né? Como eu disse anteriormente, saiu da linha que a gente pensa para Remígio, que é a gestão voltada para o povo. Pra você ter uma ideia, o país está com 33 milhões, o governo Bolsonaro deixou o Brasil na situação de pessoas que entrou na situação de fome extrema, da miséria. Nós temos 33 milhões de pessoas passando necessidade. Aqui em Remígio, os dados recentes aí da Universidade Federal de Campina Grande, que estava fazendo o plano municipal de saneamento básico, disse que nós temos quase 10 mil pessoas passando necessidade. Quase 10 mil pessoas. E a gente, estado. no município, Remígio? quase 10 mil pessoas. Dados da universidade que apresentou lá na Câmara. Quer dizer, aí você não vê uma ação concreta da gestão para o enfrentamento desse problema. Né? O que a gente tem acompanhado é pessoas reclamando que, por exemplo, as instâncias que deveriam fazer isso, como o CRAS, como a Secretaria de Assistência Social, a gente tem recebido muita reclamação de mau atendimento,
de pessoas que chegam lá à busca de cesta básica que não tem, né? Agora, recentemente, nós estamos investigando porque, ao final do ano, vieram cestas básicas para o município de Remígio e teve atores políticos, gente, político, andando com cesta básica em carro particular, onde o local de entrega tem que ser no CRAS. Então, a minha postura tem sido isso, do que é certo, do que é correto. E a gente vai continuar falando, denunciando. Na Câmara, você falou da oposição que não pode não estar coesa. A gente tem puxado uma linha, eu, juntamente com o vereador Nilson, a gente tem puxado uma linha que é o nosso perfil, né? Em alguns momentos, a gente sempre dialoga com toda a oposição. A gente, por exemplo, projetos estratégicos como a questão da reforma da Previdência, a gente tem conversado bastante. Mas, assim, cada pessoa tem seu perfil, né? Assim, às vezes, outros vereadores não querem se expor, porque na hora que você coloca uma opinião dessa, como eu estou colocando, aí você recebe, você está se colocando como vitrine, né? E você recebe, toda ação tem uma reação. Mas, assim, é questão de perfil mesmo, de postura. A gente tem feito uma oposição de cobrança voltado nos questionamentos de algumas coisas que têm sido, que a gente tem visto que não tem refletido na ponta. Por exemplo, agora, no final do ano, a gente andou fazendo várias cobranças, prestação de conta, que era muita gente reclamando que estava faltando medicamento na farmácia básica, e a gente pegava as notas fiscais, os balancetes do município, e a gente tem lá quase 1 milhão que foi comprado com medicamentos e faltava medicamento. Eu não estou dizendo aqui que houve corrupção, que houve falcatrua, que houve desvio, não estou dizendo isso. Eu só quero dizer, eu só queria que a gestão dissesse, olha, eu comprei 1 milhão de remédio, eu entreguei aqui, eu pedi a lista, até agora não recebi. Aonde é que foi entregue? A quantidade que chegou e a quantidade que entregou. É muito simples. Né? A transparência. Não resiste, né? A transparência é um princípio da gestão pública. Eu não estou querendo dizer que está havendo corrupção. Né? E a gente suspeita de algumas coisas, mas a gente está investigando. O papel do vereador também é investigar. A gente tem algumas ações do Ministério Público, porque o papel do vereador é fiscalizar o executivo. O vereador não é para estar bajulando o prefeito, né, e balançando a cabeça, vendo as coisas erradas e continuar balançando a cabeça. Então, eu vou continuar nesse meu papel, né, e não tenho nenhum problema. As pessoas que estão na gestão, às vezes, olham com a cara feia para a gente. Isso acontece. Eu não tenho raiva de ninguém. Agora, eu não vou deixar de cumprir meu papel porque eu devo satisfação ao povo. Aí, diante disso, como você falou, às vezes pode ser que tenha representante do povo, o vereador, que às vezes ele se sinta seguro em não poder expressar a sua opinião. Aí a gente questiona assim. Tem pessoas que ela é maravilhosa, em cima de um palanque, ela fala que o público chega a chorar. Que desmancha isso em cima de demagogia, de conversa fiada, pegando aquelas pessoas tentando fazer uma propaganda. Passa-se o pleito eleitoral. Aí vamos ver, vamos administrar. Aí dentro da administração, boa parte das pessoas some, vai para detrás das cortinas. Fica calado lá, tentando manipular os marionetes, esperando uma nova oportunidade para quando a campanha começar a afinar a língua, para começar a falar. Fica um povo desinformado, um povo que não sabe o que é que está acontecendo, sem visão nenhuma, apenas esperando quem será os próximos candidatos para 2024. Então é dessa forma, por isso mesmo, bato no peito, Júnior. Demorou muito, meu amigo. Você sabe que você foi um guerreiro e é um guerreiro de luta. Você tentou, não foi brincadeira. Você chegou agora, né? Graças a Deus, o povo reconheceu o seu trabalho, principalmente na área que você tem mais conhecimento, que é a agricultura, entendeu? Mas eu cheguei ao ponto de vista que é o seguinte: tem muita gente, Júnior, ela gosta mais do discurso, ela não gosta da ação, ela não gosta da prática, ela gosta da conversa bonita. E eu sou, como cidadão, uma pessoa que eu penso completamente diferente. É muito bom a gente esperar 45 dias de campanha, fala pelos cotovelos, pelos 4 cantos, de rádio de pilha, a celular, tudo. Aí passou a campanha, conquistou o objetivo e se calou.
A gente precisa mudar essa linha de pensamento, e só quem muda essa linha de pensamento é o povo. É como você diz, cada um tem uma visão, mas é preciso que vocês, muitas pessoas estão entendendo o que eu estou falando, venham, Júnior, porque a gente tem muito o que discutir, a gente tem muito o que falar. A gente está falando com conhecimento. Sabe o que acontece no governo? Eu, para vir aqui, para sentar aqui, para convidar você e convidar outras pessoas que são membros da gestão, da Câmara Municipal, é porque eu primeiro vou atrás saber o que é que está acontecendo, para quando a gente abordar um assunto, a gente saber o que está falando e não se perder em conversa, Júnior. É verdade. Dedé, a gente, como você disse, a gente que está na política, a gente tem que pensar que a política é um meio de transformar a vida das pessoas. Então, se a gente está na política e tem... A política, primeiro, que não é meio de vida. Né? Eu sou agrônomo, minha profissão é agronomia, sou formado em agronomia. Milito na política desde muito tempo, como você disse, fui candidato várias vezes, mas sempre sou um jogador de time. E o jogador você só veste uma camisa. E o jogador de time, ele veste uma camisa só. Que nem o torcedor. Ele levanta uma bandeira só, porque é questão de princípio. Então, princípio não é uma coisa que não se compra, você nasce com ela, né? Você constrói seus princípios e a sua reputação. E aí, assim, a nossa forma de ver a política é como meio de transformação. Então, se a gente está na política como um vereador, como prefeito, né, tem que entender que nós estamos ali de passagem. E se a gente está de passagem, a gente tem que fazer de tudo para melhorar a vida das pessoas. Mas, infelizmente, a gente tem, dá alguns apelidos, né, que não é questão de ser velha ou nova política, mas nós temos aquela política tradicional que que faz a política para os benefícios dos políticos. Né? O político não precisa de benefício. Quem precisa de ação é lá na ponta, as pessoas que dependem para marcar um exame. Né? A gente tem questionado muito por que que, por exemplo, na saúde, nós estamos aí com um recurso, por exemplo, de 146 mil para comprar um aparelho de ultrassom para o município de Remígio, inclusive uma emenda que eu articulei juntamente com o vereador Nilson, junto ao deputado federal Gervásio Maia, né? E esse dinheiro foi depositado na conta da prefeitura em fevereiro de 2022. Presta atenção. Fevereiro de 2022, o dinheiro está na conta para adquirir um aparelho de ultrassom para ajudar a diminuir essa fila. Tem pessoas que botam a requisição na Secretaria de Saúde e espera 5, 6, 8 meses, eu já vi casos de 8 meses, sem se falar naquelas pessoas que reclamam que a sua requisição é perdida. Né? Então, a gente está com recurso para comprar um aparelho de ultrassom para ver se diminui essa fila e simplesmente a prefeitura até agora não comprou. E, recentemente, a secretária esteve lá na Câmara e deu uma justificativa que, sinceramente, não tem justificativa. Dizendo que não abriu a licitação ainda, nem a licitação foi aberta porque não deu tempo, estava fazendo a licitação de outros recursos antigos, não tem justificativa. Né? Então, é preciso competência, é preciso planejamento, organização e experiência administrativa para fazer isso. Porque não tem o que fazer. 3 pesquisas de preço, né? 3 tomadas de preço que abre a licitação. Será que não tem ninguém que faça isso? Então a gente questiona esse tipo de coisa. Enquanto isso, a população sofre com as filas imensas na espera do exame. Aí também chega ao cúmulo de dizer, se o aparelho de ultrassom é comprado, não vai aumentar o número de ultrassom. Por que não? Por que não? Porque hoje Remígio depende, tem uma licitação que contrata um médico que vem uma vez por mês, né, e traz o seu equipamento. E um aparelho desse. O aparelho dele. E se a gente tiver um aparelho desse, né, a gente tem médico aí concursado no município, né, e a gente consegue aumentar, ampliar
Em vez de uma vez por Em mês. vez de uma vez por mês, quinzenalmente. você ter a quantidade maior de ultrassons, você vai baixar essa demanda. Isso é lógico. Isso é simples. Né? É você pensar, é você sair um minuto aqui. Eu tenho que é você fazer o seguinte, é você, quem está na gestão, que é secretário, tem hora que ele tem que sair da cadeira e ir para o outro lado. O que é ir para o outro lado? Sentir a dor de quem precisa do ultrassom. Eu defendo muito isso. Se você não sentir a dor Você da pessoa que está precisando de um exame, se você não sentir a dor da pessoa que está precisando de uma operação, se você não se colocar no lugar daquela pessoa, você vai se sentir sempre o secretário ou a secretária que está com o poder, e o poder é passageiro. Certo? Do mesmo jeito, não se admite, e aí a gente questiona porque está errado. Como é que diz que Remígio não precisa de uma UPA? Aí vem com a justificativa de que para ter uma UPA a cidade precisaria ter 50 mil habitantes. Isso é mentira. A portaria do Ministério. Tem que ter na a abrangência. Região, né? Abrangência. Quer dizer que se você. Pode atender. Remígio instalaria a UPA, certo? E aí essa UPA atenderia Remígio, Areia, Arara, Solânia, Cacerengue, Barra de Santa Rosa, Algodão de Jandaíra. Quer dizer que essa região toda não dá 50 mil? Muito mais. Passa, nós temos aí quase 150 mil nessa região. Entendeu? Então, assim, dizer que isso vai gerar gasto, saúde não é gasto, educação não é gasto, é investimento. São três coisas, saneamento básico também é investimento. Não é gasto. De aí, assim, valia. o que falta é as pessoas se colocarem, pensarem na gestão, a gestão tem que pensar que tem que melhorar a vida das pessoas. Então, aí se prender na burocracia é o princípio básico dos burocratas que só querem ver ali os papéis e esquecem do povo. Então, a gente tem questionado esse tipo de gestão porque não está certo, não está correta. Remígio voltou, retrocedeu aí, no mínimo aí, 8 a 10 anos atrás, né? Onde a gente tinha situações parecidas com essa e a gente rompeu, né? Mas, infelizmente, nós levamos um golpe. O nosso grupo levou um golpe, né, de pessoas que a gente achou que tinham aprendido a fazer a verdadeira política e quando me deram, a gente deu a caneta, o povo deu a caneta, aí mostrou a verdadeira face, né? A verdadeira face. E disse que na vida você conhece uma pessoa quando você dá poder e dinheiro. Né? O dinheiro e o poder corrói muitas pessoas. Graças a meu Deus, essas duas coisas até agora nunca me corromperam e nunca hão de me corromper, porque eu tenho um princípio, né, e a gente está de passagem nessa vida. Não só na política, como na vida. A gente está de passagem, então a gente precisa fazer o bem. Né? Mas eu queria mandar um abraço. Alexandre Oliveira está aqui mandando um abraço. Nosso amigo Zé de Mocinho, Daiane Santos, que está me acompanhando lá em Meia Pataca. Queria mandar um abraço. Dona Maria das Neves, que é minha mãe, está acompanhando, né? Mandando um abraço aqui para a gente. José Gerônimo, que é professor Dudu, ele é lá de Dudu Silva, ele é lá de Cepilho, é da Rádio Alternativa de Cepilho também, aquele abraço, né? Dona Francisca Marques, boa noite, meninos, Deus abençoe sempre. Obrigado, Dona Francisca. Então, queria mandar um abraço a todos vocês aí. E Alexandre Oliveira, que é Alexandre Pebinha, né? Sim, grande Alexandre, um tá abraço para você. Aqui, muito importante, viu? Está acompanhando nossa Também live. será um dos que estará aqui também futuramente, viu? Tem várias pessoas que eu mando o convite para que as pessoas venham para aqui, para a gente tomar aquele cafezinho e conversar. Júnior, o bom da gente às vezes ficar de fora, eu acho que é uma das experiências que eu estou vivenciando, né? Melhor que eu tive nos últimos anos. Por quê? Você sabe que nessa estadual eu não apoiei nem A, nem B, nem C, eu resolvi arrumar uns votos com um candidato totalmente diferente daqueles tradicionais que a gente está acostumado a fazer o trabalho para ele. Vendo isso, a gente pode opinar de fora e ver como é que anda a balança, tanto da oposição como a balança da situação. Eu tenho visto, eu tenho andado muito dentro dessa cidade, ouvido as pessoas que vêm no meu PV conversar comigo. Tem muitas coisas boas sendo feitas. Também tem muitas coisas boas. Falta organizar muita coisa? Falta sim. Porque, para quem sabe, para quem conhece, eu também fiz parte do governo que ajudou a organizar para estar Remígio nos eixos. Né? Foi com pessoas de luta, com pessoas de rua, com pessoas que falam com o povo.
e do outro lado da ponta, como você disse, está na rua ouvindo as pessoas para saber o que as pessoas precisam para a gente trazer para aquelas reuniões que eram feitas para se definir uma gestão de campanha semestral, entendeu? Semestral ou até trimestral que a gente planejava, a gente fazia muito isso. Eu fiz parte desse governo. Hoje eu falo um pouco de conhecimento, porque tanto fiz parte dessa gestão desde que ela começou em 2013, até recentemente, há uns 2 anos atrás, e hoje eu me sinto à vontade para dizer uma coisa. Eu tenho conhecimento, por isso que entrevisto um lado e outro, de tudo que acontece, das obras, de tudo, do que falta fazer, mas tudo ao seu momento que será falado. No meu ponto de vista, porque eu estou aqui para entrevistar, eu estou aqui para ouvir e a gente fazer um debate. Aí, Júnior, como você vê, para a gente dar seguimento à nossa linha, a situação que ela é muito comentada, o pessoal vem passando uma daquelas, que é a segurança pública em nosso município. Porque foi uma época que a gente passava uma imagem que tinha tanta segurança, que era guarda rural na zona rural, rota na rua, polícia fazendo diligência, mas a gente sempre sente falta, como eu sempre disse a você, que faz tempo que a gente batia no outro programa de rádio, a gente precisava copiar, a gente ter, além da delegacia, a gente ter um efetivo policial maior em nossa cidade. E você sabe que o poder público pode fazer isso. É verdade. A segurança, eu acho que a segurança pública é um dos problemas grandes, né, do nosso país. Né? A gente vive um momento de insegurança e a gente tem que lembrar que houve, nos últimos 4 anos, um incentivo à violência. Né? A gente tinha um presidente que incentivava o ódio dentro das pessoas, incentivava as pessoas a andar armado, né? E, assim, naquela época, ele foi o então presidente na época, o Bolsonaro, disse que ia ganhar para acabar com a bandidagem, e aí foi o contrário. Mas a gente vindo para aqui, para o município, para Remígio, né, e para Paraíba, assim, a segurança, primeiro, independente de eu estar de qualquer lado, eu sempre fui assim, eu nunca deixei de criticar se eu ver, por exemplo, a segurança pública é um dos deveres do Estado. E aí a gente entender o Estado é federação, Estado da Paraíba e município. O Estado, quando a gente fala Estado, o Estado brasileiro é composto de 3 esferas. Claro que cada um desses tem sua responsabilidade. Eu acho que a gente tem problemas de segurança. Recentemente a gente viu vários assaltos ali perto da minha comunidade. Semana passada roubaram 4 motos, enfim, muita coisa acontecendo, assaltos diversos. O Estado, a gente precisa melhorar o efetivo aqui. A inteligência da polícia tem que funcionar mais, né? E, assim, a segurança também tem a parte de inteligência. É preciso ter a investigação, se antecipar antes dela chegar. acontecer. Porque se tem a inteligência, né, eu acho que tem que fazer isso, né? E aí, assim, eu particularmente, enquanto vereador, já está exercendo essa cobrança ao nosso deputado Chior, está pedindo a ele que converse lá no Estado para que melhore a estrutura da segurança pública de Remígio e da região. A gente tinha uma época aqui, a Remígio eu acho que é a cidade que mais tem, se você fizer um cálculo, a quantidade de policiais per capita por habitante é Remígio. A gente tinha até um coronel da polícia aqui, que não está na reserva, mas recentemente ele era responsável, até o ano passado era responsável, inclusive, da estratégia de segurança da região, e a gente não via, né, nenhuma ação efetiva aqui. Então a gente tem que continuar cobrando do Estado, e o município tem a sua responsabilidade também, porque não se admite, por exemplo, a gente tem uma guarda municipal que tem o objetivo de fazer a segurança predial dos prédios públicos do município, do patrimônio público, mas também, na hora que ela está na rua, ela também tem, as guardas municipais, elas fazem parte, hoje, no país, das forças de segurança. É lei. E, por exemplo, o povo de Remígio precisa saber que a guarda de Remígio, ela hoje pode ser armada. Você sabia disso? Que
o STF, né, ano 2021, ele tem uma portaria que diz que antes as guardas só podiam ser armadas, as guardas com cidades acima de 50 mil, 100 mil habitantes. Hoje não. A Guarda Municipal de Remígio, se ela for treinada, né, tem que ter o treinamento numa empresa de segurança, né, passar pelo um treinamento com a Polícia Federal, e a Prefeitura pode, né, capacitar, inclusive abrir concurso para novos guardas, e a gente ter um efetivo de guardas municipais que possam ter o porte de arma, andar com arma e poder ajudar na segurança, porque a segurança, Dedé, ela não é só o fato de prender, não, ela é preventiva. Se a gente tem guarda municipal andando na rua, polícia andando na rua, fora os vigilantes. Os vigilantes. Se você tem a guarda andando, né, e fazendo ronda, você inibe a ação de delinquentes. Agora, se você tem uma guarda municipal, que nem a gente tem hoje em Remígio, que eu tenho o orgulho de dizer que fui na época, quando eu fui secretário, fui chefe de gabinete, fui quem reativou a guarda do município de Remígio, na época do prefeito Chió, que a gente tinha os guardas municipais concursados, mas não existia a lei que criava a guarda municipal. E eu fiz naquela época todo o esforço para que a lei fosse aprovada, corri atrás para a gente adquirir o carro, e a gente tem uma viatura hoje sucateada. Uma semana dessa, os guardas municipais estavam empurrando a viatura. Imagine, a guarda municipal estava empurrando a viatura e não tem nenhum equipamento, né, apenas um cacetete, né, como é que vai fazer, nem a segurança dos prédios públicos tem condição de fazer. Então não é culpa dos meninos, não é culpa dos agentes, é culpa da gestão que não prioriza também a segurança pública. Então a segurança pública ela é dividida. O Estado tem que agir, tem que mandar aumentar o efetivo, não só aumentar o efetivo, mas investir na inteligência. Eu tive recentemente, a minha mãe foi assaltada, ela é uma comerciante, a loja dela foi arrombada, foi arrombada, e os ladrões levaram aí quase 20 mil reais. Desestimulou ela, né? Total. De mercadoria. Então, isso desestimula o comerciante, né? A prefeitura. Imagine se a guarda estivesse andando naquela hora na rua, ou então um carro de polícia. O ladrão não estava, mas não tinha ninguém andando na rua. Outra questão que é importante, e aí compete ao município. O município poderia, não precisa fazer, a gente já pediu isso na Câmara, fazer instalação de câmaras de monitoramento. Isso foi um plano antigo. Certo? Já tem requerimento de lá. câmara com a central. Já o guarda na rua. Não precisa do guarda na rua, por exemplo. Imagine se a gente está todo monitorado, toda a cidade monitorada por câmara, e você tem lá na sede da guarda um agente que está vendo tudo, a noite toda. Sim, sim. Então, na hora que ele vê qualquer coisa, ele aciona o sistema de segurança e a guarda municipal. Então, mas para isso é preciso fazer a gestão pensando nisso. Agora, se a gestão, ao invés de pensar nisso, vai pensar em ajeitar ou apadrinhar um aliado político e viver desse negócio de apadrinhado político, de favorecer os políticos, aí esquece de fazer isso, o que está acontecendo hoje. Está esquecendo de fazer o que deve para fazer e aconchegar só os interesses dos políticos, né? Os vereadores que estão lá, né, que tem a filha, a mãe, a mulher, o tio, o sobrinho, tudo empregado na prefeitura, né? Então, está esquecendo o dinheiro não sobra por causa disso, porque não está servindo para fazer o que deve. A segurança pública é um dever do Estado, e aí entenda o Estado, União, Estado e município. Tem um ditado que diz que para toda ação há uma reação. E o pessoal vê isso. O que está acontecendo, o pessoal enxerga. E a gente só vai perceber, principalmente pessoas que ela não têm muita intimidade com o povo, ela só vai perceber isso no momento que se começa um pleito eleitoral. A gestão ela pode ser boa, ela pode ser positiva, mas quando ela deixa de conversar com as pessoas, quando ela faz um governo interno, quando ela decide, sem tomar opinião pública, simplesmente porque uma minoria acha que é bom assim os destinos da maioria, isso tem um preço a pagar, Júnior. A gente passou por isso numa gestão 2004, 2008, quando a gente trabalhava, inclusive, a mesma equipe, para mostrar para o povo, e o povo respondeu que estava cansado
exausto daquela forma de governo, que é um governo que não conversa com as pessoas. Isso, por experiência, a gente tem ao longo do trajeto dos anos políticos de nosso município. Agora, se a gente não consegue projetar, planejar a administração, na qual, por mais que a gente tenha, porque todo gestor diz que seu secretariado é nota 1000. Secretarias que deixam a desejar, porque o pessoal acha que algumas coisas acontecem, o público não toma conhecimento, mas as pessoas que estão à frente, verificando como é que está andando a gestão, sabem. Só que não é obrigado hoje perder tempo, porque o cara quebrou um cano aqui, perder tempo para dizer tem um cano quebrado em tal rua, não, a coisa é bem maior. A coisa é bem maior, e pode aguardar, na sequência desse programa da gente, desse podcast, que a gente tem muito para mostrar em reconhecimento e em falhas. E o Estado, eu espero que agora, porque houve essa escolha, né? Isso aí eu tenho que defender, que eu defendo a minha cidade, que o governador, o prefeito não andou nesse pleito passado junto ao governador, que o governador talvez não dificulte a situação, porque para isso também tem um deputado da cidade, tem o deputado vizinho, que muitos representaram aqui, que a gente vai conhecer ao longo desses primeiros 2 anos, até o próximo pleito de 2024, se a gente vai ser perseguido pelo Estado ou se o governo vai chegar a benefício do Estado, como a gente estava discutindo o assunto, segurança pública, da mesma forma, com mais amplidade para o nosso município. Mais ampliada, né, Júnior? É verdade, Edé. Você tocou num ponto fundamental com relação à questão de recursos e assim, a relação dos governos estaduais e municipais, né? O Remígio sabe que o atual prefeito, né, que saiu do rumo, né, porque a gente tem, eu escutei até agora há pouco no comentário, uma pessoa dizendo, não, mas até um dia desse fazia parte. É diferente. Quem saiu da linha foi ele. O nosso grupo, né, ganhamos as eleições, mas a proposta, o planejamento era continuar na mesma linha de gestão que nós estávamos, os 2 mandatos do prefeito Chió, e o atual prefeito saiu do rumo. Então, se ele saiu do rumo, então a gente saiu dele porque ele não seguiu, né, o modelo de gestão que a gente planejou para Remígio. E aí... Esse veredito quem vai dar é o povo, né? O povo próxima, que vai dizer, porque quem assim... está certo e quem não está errado. Não adianta os políticos... Olha, a política é o seguinte, não adianta o político dizer, eu vou me juntar com fulano ou com Beltrano. Não, quem vai dizer é o povo. Quem escolhe é o povo. Não é o político que vai dizer que vai se juntar e por isso o povo vai ser obrigado a votar. Por exemplo, o atual prefeito, na campanha passada, ele, como diz o outro, pegou ou ficou com raiva, né? E não foi apoiar o governador João Azevedo. E a alegação dele era que não ia apoiar porque não tinha vindo nada para Remígio, né? Eu soube de outra alegação. E nesse momento, na hora que ele disse isso, tinha 5 milhões. Escute só, você que está em casa. 5 milhões na conta da prefeitura. E o que faz? A gente tem aí 1.200.000 para fazer 4 quadras. Uma delas é aqui no bairro aqui, no Conjunto Dona Toinha. Uma quadra lá no Gibão, quadra coberta, viu? Ginásio. Uma aqui no Alto da Colina, uma no Conjunto Dona Toinha, melhor dizendo. Uma lá no Gibão, né? Outra no Gravataçu e outra no Coelho. 1.200.000 na conta. E no caso, cada um a 300 mil reais. E nem a licitação ele fez. E ainda disse que o governador João Azevedo não mandou dinheiro. Isso aí foi uma emenda do deputado Chió, emenda impositiva. Nós temos aí, já falei que é verba federal, não vou falar da verba do Estado. Aí nós temos mais 1 milhão para construir uma creche, né? Até que, enfim, licitadas que vão começar. Né? A gente tem mais 1 milhão para construir uma escola lá no meu bairro, onde eu moro, lá na Padre Cícero, e essa daí está sendo um absurdo, porque agora está virando cocheira. Há 2 anos o dinheiro na conta e o prefeito não termina a obra, a empresa já foi embora, não destrataram, podia ter feito um aditivo de preço, não fizeram, porque a empresa ganhou com preço mais baixo e o preço de material aumentou, mas podia ter feito um aditivo, não fizeram. Né?
Agora, 1 milhão para construir 30 casas, e ainda disse que não recebeu dinheiro do governo do Estado. E o governador João disse aqui na campanha, recentemente lá em João Pessoa, disse que, independente de prefeito que apoiou ele ou não, os recursos vai continuar vindo para o Estado, porque a gente tem que ser republicanos, a gente tem que ser democráticos, a gente tem que entender que quem está lá está passando. Inclusive, falta pouco para passar. 2024 é logo ali. Já está passando. Já está a hora de ir embora. Né? O que tinha que dar não deu. Então, a gente espreme e é igual caldo de batata. Não tem substância. Não sai nada de bom. O que sai é muita fake news. Por exemplo, a fake news é tão grande que tem uma conversa, né? Então criaram uma narrativa, tentando criar uma narrativa para o povo de Remígio, que não é besta, o povo não é besta, o povo sabe, o povo sabe quem foi o grupo político de Remígio que mudou o Remígio para melhor. O povo de Remígio sabe quem foi que construiu o PA, quem foi que trouxe quem foi que trouxe o SAMU para Remígio, quem foi que trouxe corrida internacional, quem mudou Remígio, o povo sabe. O povo está vendo a destruição de Remígio. Aí então criaram uma narrativa dizendo que, por exemplo, o nosso grupo, né, o prefeito, na época o prefeito, hoje deputado Chiol, o nosso grupo, foi que destruiu. E eu tenho informações que eu vou desmentir tudinho. Tudinho. Vou dizer em breve como é que foi esse processo, porque tudo que está sendo feito, até o ano passado, tudo que estava sendo feito, inclusive ainda tem um pedacinho ainda para esse ano, foram recursos lá de 2018, 2019, certo? Que nós estávamos lá na gestão. Porque até agora ele não fez nada, o atual prefeito, que fosse da gestão dele. Talvez ele vá terminar, porque a única coisa que ele fez, que foi da gestão dele, foi um curral do gado que está lá abandonado. Porque foi para atender um pedido de um político. Disse que o problema da feira do gado em Remígio era porque não tinha um curral. E não é isso. É uma dinâmica nova. O povo parece que não consegue compreender as mudanças econômicas que acontecem no país, na Paraíba, em Remígio, na região. Não é um curral do gado que dá uma feira do gado. E está lá, R$100 mil gasto e o mato cobrindo. Então, é esse tipo de gestão que Remígio não precisa. Não precisa. Eu tenho dito assim, sabe, Júnior? Eu sempre tenho visto e tenho dito, a gente vai entrar nesse assunto, como você vê, na área tudo tem seus erros, tudo tem seus acertos. Houve um tempo que eu procurei saber o porquê dessa abertura entre governo e gestão municipal, né? E alguns membros da gestão alegavam que por várias vezes, 2 ou 3 vezes, toda vez que o prefeito marcava uma audiência com o governador, 15 dias de antecedência, um mês, aí quando chegava a véspera, coincidentemente ele recebia um telefone que a reunião dele foi cancelada. Resumindo, ele se sentiu desprestigiado, porque quando passou que houve a divisão do deputado e da gestão de um lado e o deputado do outro, ficou-se aquele pensamento de ambos os lados. Se tivesse alinhado, caminhava junto, mas quando estão separados, ou seja, que a meta, acho que linha de pensamento de algumas pessoas que aconselhou, talvez errado, né? Que ficando do mesmo lado, a atenção total iria ficar para o deputado da cidade, né? Agora é o que a gente vai tirar a prova, né, dos 7, no caso, durante a gestão do governador, se isso mesmo se concretiza ou não, porque se os benefícios começar a continuar vindo para a nossa cidade, as ações começar chegando, a gente vai perceber que realmente isso foi uma narrativa mentirosa, né? Verdade. Na verdade, isso é uma historinha montada pelo prefeito, né? Ele inventou essa história, porque ele disse assim, dizem que assim, quando você quer fazer algo, você arruma qualquer tipo de desculpa. Então ele queria dar o golpe, ele queria romper com as pessoas que elegeram ele, né? Que trabalharam por ele, porque a gente sabe que a gente tinha dados de pesquisa que a campanha, o resultado ia ser outro.
A campanha estava perdida há Tava 15 perdida. dias. E nós tivemos Foi que... por burrice também, Foi. porque quem não estava com a vitória na mão Tava já perdido. cantou vitória antes do Cantou tempo antes do contra um tempo. grupo que sabe planejar a campanha, que um grupo especialista em ouvir e Pois não ditar. Pois é, a campanha estava perdida. Eu nunca vi, eu estou na política há um bocado de dias, né? Eu nunca vi um candidato tão ruim para se pedir voto. Eu nunca vi um candidato tão ruim, né? A gente chegava, por exemplo, eu tive uma votação expressiva na zona rural, porque fui secretário de Agricultura. O povo da zona rural me conhece, não é porque eu fui secretário, me conhece de muito Longas tempo. datas, né? De muito tempo. Tenho relações com agricultores históricos há muito tempo. E a gente chegava, Dedé, em determinados cantos, e era uma mercadoria ruim de vender. Troço boiado, como diz o outro. Vixe. Nunca vi coisa ruim de vender. E a gente convenceu o povo, a gente chegou a convencer o povo, né? Inclusive, depois disso, a gente pede desculpa até à população, porque a gente também foi enganado. Depois foi que a figura revelou a sua verdadeira face, né? As máscaras caíram e a gente viu quem era essa pessoa. Quem era quem? Quem era quem. E a campanha estava perdida. 15 dias antes a campanha estava perdida, a gente tinha os dados e a gente caiu em campo usando as estratégias necessárias e revertemos a campanha. E a campanha foi ganhada pelo TRIS. tempo recorde. 1%. 1%. Quer dizer, e ainda a pessoa ainda reclama e cria narrativa. Por exemplo, essa narrativa de que não é prestigiado perante o governador, isso é uma grande mentira. Isso é um fake news, uma grande mentira inventada por ele. Porque o governador, ele é imparcial. Como é que a pessoa é desprestigiada e tem 5 milhões em conta? Como é que é isso? Que falta de desprestígio é isso? Na verdade, é a desculpa criada para fazer o que ele fez, né? Para sair, para dizer assim, ó, eu estou fora, eu não quero mais seguir essa linha de melhorar a vida das pessoas de Remígio, eu não quero mais seguir essa linha de atender bem as pessoas nas repartições públicas. Eu não quero mais. A minha linha de política é essa aqui, né? É essa aqui, dos aconchegos, dos negocinhos, das coisas, né? Da política tradicional. Então, foi uma desculpa esfarrapada, porque o governador nunca deixou de prestigiar Remígio. Inclusive, só é marcar. Eu ligo lá para o gabinete do governador e marca, ele é prefeito. É prefeito, né? Está prefeito, né? Está prefeito. Então, isso é desculpa, né? São várias narrativas assim. Quando a gente quer fazer algo, a gente sempre arruma desculpa. Todo mundo tem a desculpa, diz outra. Tem que ter um pretexto. Tem que ter um pretexto. Até quando as pessoas quando cometem delito, tem justificativa, né? Parece que existem os advogados para inventar. Sim, com Então, pronto. certeza. Então foi mais uma desculpa, e são várias mentiras que ele levantou para justificar a incompetência administrativa que ele tem, né? A incompetência administrativa, que a gente mostrou como é que se administrava uma cidade. Então, isso é uma desculpa para mostrar a incompetência administrativa, a falta de capacidade de gestão, que tem essa atual gestão, é capitaneada pelo atual gestor, é uma incompetência grande, uma impopularidade do tamanho do mundo. O povo disse agora, foi o gestor que teve o pior resultado de transferência de voto. O povo já disse agora, em 2020 agora para deputado, agora 2022, entendeu? Então isso nós sentimos na campanha de 2020, o peso de carregar nas costas um fardo desse que o povo não queria. Isso é verdade, o povo não queria. E o povo confiou porque acreditou que por trás tinha um grupo que mudou Remígio. E aí estava eu, estava Gleides Nelly, estava Não esteve muita estava Paulo gente. Sérgio, Esteve Janine estava Vitório. Janine Vitório, você Sim, que esteve. uma equipe Então, que ele uma equipe montou que mudou. detalhadamente para cada bairro ter uma visão. Agora, olha agora, se desses, o que é que está? Não está, né? Quando o deputado Chau foi para a rádio e chamou de perna de pau, os secretários, né, e pessoas acharam ruim, é dizendo o seguinte, é que tem um técnico muito ruim. Não adianta você botar os melhores jogadores, mas se você tem um técnico ruim, que não consegue montar estratégia e jogar, perde. E o que a gente tem em Remígio é que os bons jogadores saíram,
as pessoas que pensavam a política voltada para o povo, o que está lá? Né? Tem uma coisa no país chamada Centrão. E está o Centrão, né? As velhas raposas da política remigense estão cercando o governo só com o único objetivo, favorecer-se e favorecer os seus. E o povo é que está sofrendo com problemas na saúde, como eu citei, com problemas na educação, que a gente passou o ano de 2022. Os pais dos alunos das escolas integrais dizendo que os alunos estavam lanchando bolacha com suco. Né? Eu fiz um acompanhamento nesse Bolacha sentido com da suco, educação. certo? A gente está, as escolas, como eu disse, está para construir, não constrói. Alunos que passaram por uma pandemia e estão com o nível de aprendizado lá embaixo e a prefeitura, a gestão não faz um plano de recuperação do aprendizado. Por exemplo, o aluno está lá numa série que deveria saber ler e escrever e não sabe. Como é que ele vai acompanhar aquela série? Ao longo desses 2 anos foi se passar de ano porque sem é o ter seguinte, conhecimento. passaram todo mundo de ano. Sem aprendizado certo? nenhum. E por isso que o IDEB de Remígio aumentou. Aí diz que a educação é nota 10. Como é que a educação é nota 10? Se a gente tem aluno que não sabe ler, em série que deveria. Não é nota 10, é nota 0. É nota 0. Eu estou dizendo que a educação é nota 0, porque nota 10, o IDEB está mascarado. É mentira esse dado. Na ponta, ele pode estar lá em cima, mas na ponta, vá, eu desafio. Tem relatos, eu tenho. Tem pessoas que não querem nem que a gente diga o nome, a gente não diz. E não pode, né? Porque a gente não pode. E meu filho está na série X ou Y e não sabe ler. Por quê? Os 2 anos da pandemia ele teve que ser aprovado. Aí ele não sabe ler. Aí ele não vai acompanhar a série seguinte. Isso é um prejuízo enorme para a vida. Aí ele passa, vai para ali sem saber. Sem saber. Foi, entendeu? Aí por isso que o IDEB cresce. É por isso. Então os dados são mentirosos. Os dados são mentirosos, assim como é mentiroso as fake news que é montada pela gestão. Eu tenho dito várias vezes, sabe? E só para registrar que o café tá uma delícia, viu? Aqui é desse modelo. E deixando bem claro, viu? De todas as formas, para quem está ouvindo, né? Na próxima sexta, tem outra pessoa também, né? Que vem para aqui passar a sua visão da mesma forma que o amigo Júnior. Eu sempre digo assim, se constrói uma equipe, e às vezes a equipe, ela é formada e uma boa maioria de pessoas acha que administrar, porque ganhar o governo é fácil assim numa luta quando se tem uma equipe competente. Mas as outras pessoas que eu encontrei pessoas do governo que disseram, eu não tenho culpa. Ele me botou no cargo aqui, mas eu não sei fazer política. Eu sei exercer minha profissão. Jogador na posição certa. Sim, minha profissão que botou. O técnico ruim, né? Não sabe escalar o time. Exatamente. Aí vem as pessoas que gostam muito e maldito seja qualquer liderança política que é apaixonado por bajulação, por tapinha nas costas, que conversa com meia dúzia e acha que o município todo forma a mesma opinião. Eu sempre disse isso, porque quando a pessoa vem do nada, todo gestor ele tem que ter uma equipe que conheça o governo, não conheça só o contra-cheque no final do mês lá na prefeitura, não. Porque tem muita gente que, por tão pouco, a pessoa chega, aí pega o pagamento, aí acha que aquilo ali vai ficar para sempre. Não vai. É dinâmica, a cada 4 anos há uma mudança. E se o compromisso que foi feito dentro de um plano de governo, ele não for firmado, não tome conhecimento, a gente vai levar a lapada. A lapada ela está prevista bem em breve. Qual é o melhor termômetro de qualquer governo? As ruas, as pedras. Sentimento do povo. As famílias, o pessoal chega num departamento, a pessoa sai fora, eu faço muito isso. Fiz isso durante a gestão de Tio, que eu gostava muito de saber como é que estava a aceitação do povo em relação ao governo. Vem cá, como é que você está achando? O que é que tu acha que está funcionando em tal local? Vai 1, 2, 3, 4, 5 opinião. Para a gente poder saber. Ninguém pode empurrar na goela abaixo do povo as coisas sem antes perguntar para o povo. É o mesmo direito que você dá democraticamente do povo escolher você para lhe colocar lá. O povo lhe põe no poder
Que isso vai acabando aos poucos, eu sei que é uma coisa muito difícil, mas diante das comunicações, da facilidade de informação que você vai ter, você vai entender. Qual é o preço de uma cadeira? Quanto ela precisa custar para ficar 4 anos calada, omissa, sem dizer o que pensa, sem falar com as pessoas, sem dar satisfação? Isso não é o político que tem que ver. Isso é o eleitor, rapaz, que tem que ter entendimento. E diante disso que você está falando, se monta um grupo, se monta uma estratégia e para englobar o que eu estou falando, vamos lá para um grande exemplo. A gestão vinha de 2 governos, Júnior. A cidade, você sabe, está organizada, a saúde melhorou. Lá estamos falando do início de tudo, entenda. A saúde melhorou tudo. Mas quase, com todos os grupos, com todas as lideranças, quase perderam a campanha, velho. Se o candidato lá tivesse sido mais um pouco humilde e tivesse entendido que tudo tem um preço, ele sumido, ele tinha ganhado uma eleição, né, que está aparecendo tempos a tempo, que eu estava lá na coligação, então eu falo assim, e pode vir para aqui para a gente conversar, entendeu? Que a pessoa sumido, apareceu, quase ganhava a eleição de uma equipe que vinha governando há quase 8 anos, Júnior. Então, quer dizer, tem alguma coisa que não estava batendo. Quando se junta muito cacique, os índios se rebelam e vão para outra tribo. É porque quando você junta, como você falou, os caciques num canto só, né? Os índios correm. Ou seja, as raposas, tudo no canto só. A raposa vai comer tudo e os índios não vai ficar sem nada. O povo é a tribo. Então, primeiro, pense no povo. Depois pense em você. Se você não quiser isso, saia da política. Né? Saia da política, vá cuidar da sua vida particular. Porque quem está no meio público tem que pensar primeiro no povo. E aí, eu faço essa análise, né, que é uma análise, claro, pessoas podem não concordar com a análise que eu fiz aqui, do ponto de vista político e administrativo. Nós estamos administrativamente muito ruim, porque tem um técnico muito ruim, né, que faz uma gestão e nos moldes antigos, né, que é de favorecimento de caciques e de raposas velhas, antigas, que estão lá, né, e que foram tradicionalmente golpistas e vão estar até quando lhe favorecerem. Quando não favorecer mais a eles vão cair fora. Né? E isso Se perceber rejeição, fora. Deixa muita gente falando sozinho. Fora. E nós estamos, isso é o grupo. Recentemente a gente foi perguntar assim, e 2024, como é que se configura? Nós estamos no nosso lado, onde a gente sempre esteve, do lado do povo. Vamos construir uma candidatura pensando no povo. O povo é quem vai dizer quem vai ser o nosso candidato, o nosso grupamento, né? E aí, assim, o nosso líder é o deputado Chior, o povo conhece, sabe quem é, né? Eu estou como vereador, meu nome está à disposição, o vereador Nilson também está à disposição, temos a vice-prefeita Luciana, temos aí a companheira Gresnelli, o companheiro Alexandre Pebinha, o companheiro Jean Duí, que é um companheiro que veio fortalecer o nosso grupo. Enfim, nós vamos construir. Agora, vamos construir uma candidatura pensando em fazer melhorias para o povo. Nós não vamos construir uma candidatura pensando, não, porque eu tenho que fazer eu tenho que botar um candidato só por ser candidato. Inclusive, a gente tem visto as movimentações políticas de Remígio, é muito engraçado. A história ela se repete e a gente vê as coisas parecidas demais, né? E tem muitas coisas que, inclusive, a gente fica nos bastidores que não vale a pena nem revelar, porque senão a gente acaba mostrando as estratégias futuras. Mas a gente vê as coisas e acha muito engraçado, né? Mas o povo, ele é soberano, o povo é inteligente. As pessoas, tem político que subestima o povo, Dedé, e a gente nunca pode subestimar a inteligência das pessoas.
Porque o povo sente. O povo, ele toma as decisões porque ele sente na ponta, né? As pessoas carentes que precisam de um serviço público, né, sentem quando vão na Secretaria de Saúde, né, que marcam, que tentam quando vai atrás de um carro d'água, quando vai atrás de um remédio, né, que ficam esperando por um carro que nunca chega. Então, as pessoas estão sentindo a falta de compromisso da gestão, que não se compadece com a situação da população. Eu disse aqui no começo que quem está em gestão pública tem que sair desse lado de cá do birô e ir para o lado de lá. O lado de lá é o lado do povo. Tem que ir sentir o que o povo está sentindo. Se você não sente, então você vai ser um insensível. Você vai ser uma pessoa que vai estar simplesmente seguindo a burocracia. E a burocracia que foi implantada nesse país, que desde muito tempo é feita para atrasar as coisas, né? A gente dá um exemplo aí da... melhor. Não é, porque é o seguinte, aí, por exemplo, na abertura dos trabalhos lá na Câmara, o prefeito esteve lá e foi justificar, arrumar desculpa porque o dinheiro está na conta há 2 anos e não consegue fazer a escola da Padre Cícero. Ah, porque... Você está falando daquela que está... que está abandonada lá, a obra foi embora. R$1 milhão, aí a empresa ganhou por 600 mil e não conseguiu. Distrate com a empresa, ou então chame a empresa e faça um aditivo de preço, construa uma nova planilha orçamentária e encaminhe para o Estado. Agora, ficar arrumando desculpa, né? Porque o recurso foi conseguido pelo deputado Chió e pelo governo do Estado, ele foi contra o governador João Azevedo, para apoiar o Pedro Cunha Lima, né, e outro deputado, porque que arrumou a desculpa de não fazer o que é certo, problema dele. Agora não vem arrumar a desculpa de dizer que não fez porque não teve condição. Não fez porque é incompetente e não tem a equipe suficiente e experiente e com competência para fazer um bom planejamento e organizar a gestão, porque gestão é feita com planejamento. A gente vai agora fazer um bate-bola, no sentido, claro, eu saí lá a tempo, você ficou ainda secretário de Agricultura. Eu costumo acompanhar muito aquilo que o pessoal também mostra as suas publicações, mas a gente tem conhecimento das publicações, a gente faz um bate-bola porque você responde porque pessoa mais indicada que tem conhecimento dessa gestão mais do que você, né? Tem muitos vereadores que também precisam se informar também para saber realmente como anda aquele governo no qual ele também representa, né? Na postagem que foi feita no cartão, porque aqui, para o pessoal entender, porque às vezes talvez tenha gente dizendo assim, Dedé, toma partido. Não, eu estou aqui para receber situação, oposição, para vir conversar comigo, tomar café e a gente dialogar e passar para o povo muitas coisas que as pessoas deixam de saber. E aqui, como parece ser uma zona território livre, nem ninguém está num lado nem no outro, e estou aqui para escutar você também. É só chegar aqui. Vamos lá. Eu vou fazer o bate-bola com o meu amigo, com o meu vereador Júnior, em relação a isso aqui, ó. Porque a gente tem que ser transparente naquilo que a gente faz, sabe? Não tem aquela puxada, não. O cara tem que ser ali, ó. Claro. Júnior, a gestão que hoje está lá, depois que vocês saíram de lá, fez essa postagem, que foram realizações. Lagoa Parque, aí você depois faz todo o seu prédio do CRAS, curral do gado, o campo de futebol, pavimentação de 50 ruas, o Salão Capela, que é o centro de velório, o Auditório Geraldo Pereira, que é lá na Bela Vista, que é lá perto da creche de Olívia Bronzeado, né? Esse é. Escola Celso Carneiro, que é aqui no Dona Toinha, Casa da Cidadania, né? Que fica lá perto do Mercado Central. Não, isso aqui é obrigação do gestor. O tal do salário em dias é obrigação do gestor. Conhecemos poucos que pegaram isso e atrasaram e estão pagando preço. Né? Exatamente. Reforma do mercado público que está em andamento, que isso, o que pode ser de bom pode se transformar numa grande pedra. Estou chegando lá. Academias, né? São aquelas que colocam nas pracinhas, no meio da rua, aqueles equipamentos lá. 180 barreiros, que é uma área que na qual, né, você tem conhecimento vasto, né? 180 barreiros. A Praça Remígio dos Reis, que eu digo a você, não só de agora, do gestor, ela não foi concluída.
Eu vou bater sempre. A Praça Remígio dos Reis é chamada um abandono para quem conhece o que é cultura, para quem conhece a história de Remígio. Entendeu? Que foi o maior corte de terra por ano já realizado. Chegou o caminhão compactador, que é constatado que está nas ruas de Remígio, que é o caminhão do lixo, né? Economizando, né? 15 mil de transporte, que é o coletivo do lixo. Né? Chegou micro-ônibus, ambulância, melhorou as festas do caminho do frio, que há controvérsia no sentido de dois lados da visão, né? Bom, melhorou o índice do INDEB, que já foi assunto nosso aqui, em relação a 2 anos de pandemia, né? Articulação para a abertura da casa lotérica, instalação de mais de 400 luminárias no LED, que eu acho que isso aí também tem da herança do programa Clique Luz. Aquisição de caminhão para a iluminação pública, que é o caminhão guincho. Então isso aqui, Júnior, é o que é postado. Eu tenho também do deputado, eu tenho de outros prefeitos também, eu tenho muita coisa para um momento certo para cada pessoa quando chegar aqui. Seu ponto de vista, sua visão, fazendo uma geral em relação. Pois é, Dedé, a fake news é grande, né? Na verdade, 90% aí do que está aí foram deixados recursos para isso da gestão do então prefeito Chió. E, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu vou dizer, que eu disse aqui, que esse ano a gente vai desmascarar essas fake news aqui. Por exemplo, Lagoa Parque. Vou começar por ela. Firme. Tá, Vou começar por ela. A Lagoa Parque, que é a gestão do fake news diz que foi destruída e ele recuperou. Na verdade, a única coisa que ele botou foi o piso intertravado. Porque o resto nós destravamos tudo. O secretário Antônio Souto, a quem eu mando um grande abraço na época, né, nós estávamos na gestão de 2016 a 2020, que era a gestão do prefeito Chió, que se afastou para concorrer ao cargo de deputado e deixou o atual gestor para administrar o que já estava tudo organizado. Quando o Chió saiu, deixou 8 milhões prontos para executar. Né? Inclusive, destravamos lá na Caixa Econômica, que ele não queria ir, um gestor que não tem coragem desse tempo todo, ainda não foi em Brasília, né? Não tem coragem de sair de Remígio para ir atrás de recursos, e nós destravamos a Lagoa Parque, deixamos tudo pronto. A única coisa que ele fez foi terminar, como diz o outro, você constrói a casa todinha, o cara vai lá, reboca e pinta, e diz que, né, a gente deixou inclusive o dinheiro do reboco e da pintura. Pronto. E aí disse que fez. Então, essa é mais uma fake news da Lagoa Parque, né, porque toda a parte estava pronta. Certo? O prédio do CRAS, né, também da mesma forma. Foi um dos problemas muito grandes que a gente enfrentou na época na gestão, né, que foi uma burocracia muito grande, parecida com outras burocracias como a da Lagoa Parque, e a gente, no final de 2018, né, no começo de 2018, deixamos tudo organizado, simplesmente para ele terminar a construção. A burocracia foi resolvida, o dinheiro liberado, fez. Então, mais outra fake news do que fez, né? E tem mais, por exemplo, a história do Pavimenta. O Pavimenta Remígio, nós deixamos o dinheiro pronto, estava dentro dos 8 milhões. Na saída do prefeito Chió, eu lembro como hoje, a gente estava entregando naquela rua Antônio Clementino, lá no Gibão, de lado do cemitério, né? E Chió deixou tudo pronto, mas não pôde inaugurar porque tinha se licenciado, né? E lá a gente anunciou o plano que continha 8 milhões para fazer calçar as ruas de Remígio. Ou seja, a gente deixou o dinheiro na mão dele para ele executar. Deixou tudo pronto, porque nós íamos fazer tudo isso e nós confiamos nele, né? Nós não sabíamos que ele era tão covarde e hipócrita desse jeito. E mentiroso, e agora com fake news dizendo que fez essas obras. Deixamos tudo pronto, né? A escola Celso Carneiro do mesmo jeito, as coisas estavam prontas. A reforma do mercado. A reforma do mercado, fomos nós, que inclusive eu sou do partido, eu sou do PDT, fomos nós que, na eleição de 2018, trouxemos Damião Feliciano para apoiar aqui em Remígio. E apresentamos ao prefeito e dizemos, deputado Damião,
está aqui, nós dividimos o grupo, inclusive para federal, várias pessoas apoiaram Damião Feliciano, apoiaram Frei Anastácio. Eu fui né? um dos que apoiei Eu Damião apoiei a pedido Damião, do você apoiou prefeito atual, Damião, Damião. e o nosso acordo foi as verbas para o mercado. Eu votei e pedi voto para Damião na época. Então, nós que articulamos tudo, deixamos tudo pronto, né? O micro-ônibus que Damião também mandou, Caminhos do Frio. É muito cinismo a pessoa dizer que teve a melhor... Remis teve a festa mais cara. Caminhos do Frio mais caro foi esse. Agora, você tem um Caminhos do Frio que o nosso tema é cultura e agroecologia na Serra. E você não teve nada de agroecologia. Que simbolizasse. Que simbolizasse a agroecologia durante o Caminhos do Frio, nem a decoração. Nem a decoração, que nós fizemos decoração do Caminhos do Frio anterior, a gente fez todo o material com a produção de milho orgânico lá do assentamento Queimadas. Produtos naturais. Trouxemos o pessoal do algodão orgânico. A única coisa de agroecologia que ainda resta, e que esse governo pega carona, é no nosso trabalho, que nós começamos em 2006, lá no assentamento Queimadas, com a produção de algodão orgânico e colorido, que nós temos um convênio que vendemos lá para a França, todo o nosso produto através da rede Borborema de agroecologia. Mas de ação concreta não tem nada. Aí vamos lá, corte de terra. Isso que foi o maior corte de terra, nunca na história, nunca. Inclusive nós estamos investigando, porque eu pedi informações, até agora não chegou, e agora vai para o Ministério Público. Porque eu tenho direito à informação, como representante do povo. Como qualquer pessoa tem. Né? Além de estar como vereador, tenho direito à informação que eu pedi a lista dos cortes de terra, porque a gente tem suspeitas, né, de coisas erradas. E nunca que foi feito o maior corte de terra, porque na época que eu estava secretário, a gente fez um corte de terra que atendeu a todo mundo. E a gente tem prova. Barreiros fizeram uma coisa. Como é que você vai fazer barrocas? Fizeram o maior programa de barrocas. O que é barroca? Pegaram a máquina e saíram o ano de 2021, achando que era... Preparando para 2021. 2021, fazendo aqui no Brejo, pegaram aqui de Capinicheiro, Mata Redonda, e saíram fazendo 2 horas, assim. Aí, dependendo da região, Dedé, 2 horas só dá para você fazer uma barroca. Só raspar o chão, eu sei. Vai ver Cavar uma cacimba, né? Uma cacimba que quando mais do que fazer barrocas. Vai ver o que nós fizemos no Curimataú desse município, né? Nós fizemos barragens. Limpamos barragens que fazia 20 anos que não acumulava água, e nós limpamos, como lá de Seu Catingueira, como ali perto do nosso amigo Bochecha, né? Como lá em Zé Antônio, lá Tem nas Pade aqui, né? Lá no assentamento Queimadas, lá no Gabinete, como lá no Oséial Pereira. Isso é fazer um trabalho de armazenamento. Você não armazena água fazendo barrocas. Então fizeram um programa de barrocas, né? O IDEB é uma vergonha. É uma vergonha esse IDEB. É mentiroso. O IDEB é alto e o povo sem saber ler. Como é que pode? Entendeu? Então, o Banco as luminárias, as luminárias isso aí foi fruto de um programa que nós criamos, chamado Clique Luz, que acabou, se parece. Agora a gente não tem mais, o povo não acha mais o Clique Luz. E aí a gente foi contemplado pela eficiência em gestão. A gente foi contemplado pela eficiência em gestão, e a Energisa contemplou, eu estava lá na época, eu estava lá. Por isso que é mentira, é fake news. Tudo isso aqui é tudo fake news. E eu tenho como provar. Eu tenho dados que eu estava lá, a gente organizou. Tudo que ele apresenta é as coisas que nós deixamos prontas somente para ele dizer que foi ele. É muito bom. Agora, não sai da cidade para ir atrás de novas emendas, de novos recursos. Está gastando o que nós deixamos, né? Terminou o ano passado, ele acabou de gastar o resto das emendas que nós tínhamos deixado. Ainda sobra um pouquinho, que eu acho que dá até junho desse ano. Eu quero saber o que é que ele vai fazer a partir do segundo semestre de 2022. Está aí a Lagoa do Freitas. Do Freitas, para cá. Está aí a Lagoa do Freitas, né? Mercado. Quero ver. Fundamental. Quero ver como é que vai fazer. O mercado está lá, os recursos que nós articulamos na época com o deputado Damião, e está lá, estão
fazendo um negócio meio errado ali no mercado. Mas estão fazendo uns boxes que vai ficar um corredor que não vai dar nem para passar 2 clientes. Então, eu não sei como é que esse projeto nunca foi apresentado a gente, nunca chegou lá na Câmara nem para a gente olhar. Né? A gente tinha um projeto original, você lembra que você participou? Eu não só lembro como tenho ele. Pronto, você participou, nós temos um projeto que a gente construiu em 3D, que era o mercado se transformar num shopping popular. Eu estive ontem, Viu? você viu E a estão postagem. fazendo lá um mercado, vai ficar uma porcaria, aquele canto lá onde vai ficar aqueles boxes que não vai dar. Vai ser ruim para os comerciantes e vai ser ruim para os clientes. Eu estive ontem em Queimadas, a cidade é Queimadas. Eu fui, como exemplo, inclusive fui muito bem recebido, porque o gerente do setor disse, se vocês quiserem trazer uma equipe Para visitar, para visitar, para a gente sentar e conversar, a gente mostrar como a gente projetou. Eu tive, Dedé, só tomando uma conversa, eu tive, na época, em 2018, eu tive com o atual prefeito em Areia, na época que foi feita a reforma, a gente foi lá olhar, a gente teve lá mostrando como era, e a ideia não era fazer aquilo que estão fazendo no mercado. Já criou uma briga muito grande com os comerciantes de Remígio com relação àquele negócio da feira de carne. Né? As tarimbas. As tarimbas. Já está uma confusão com os comerciantes que até agora parece que não resolveram. E agora vai ter outra confusão com o povo. Vocês falaram na feira de Remígio, que ele acabou com a feira, o prefeito acabou com a feira de Remígio, botou no sábado por causa da pandemia e não teve a coragem de voltar, não teve a coragem de voltar para o domingo. A feira já devia estar no domingo há muito tempo. Isso antes do seu ponto de vista, eu Isso é um acredito ponto de que vista foi meu. o maior baque Na economia da cidade. do comércio, atrofiou muito pai de família, muitas pessoas que precisavam, tirava seu ganha-pão daquele simples dia. Isso não quer dizer que a gente seja contra aqueles que precisam descansar no domingo, Tem não. gente que defende, eu não quero dizer Entendeu? que a feira, por exemplo, eu não vendo na feira. Né? Já vendi na feira. Você não vende, outra pessoa não vende. A gente entende aquelas pessoas que defendem, inclusive eu... Que às vezes vem do ato do próprio comércio, defende a manter o feira pro domingo sábado. abrir e não dar folga a seus funcionários, aqueles que têm. Isso aí eu entendo esse A lado. feira no sábado, eu estou observando que quando dá 10 horas, acabou essa feira. O danos foi grande. Né? A gente é Remígio. Além da questão de preço, viu, Dedé? Porque o preço aumentou. Porque você diminuiu a concorrência e o que faz com que os preços melhorem é, por exemplo, se só tem eu e você vendendo carne, eu combino contigo, ó, Dedé. Hoje Nós só vendemos isso aqui e quem não quiser. Nós só vendemos hoje a R$50 o quilo de carne. Quem não quiser, não quis. Mas se tem eu, você... 5 e mais 20? Aí eu não posso... Aí eu vendo uma carne aqui, o cara vende lá com 2, 3 reais de diferença. Pois é. Aí eu vou comprar. Isso se chama pensar no povo. Pensar no povo. Né? É o que eu defendo, minha linha de pensamento. Há tempo, meus vídeos é prova disso, olha. A nossa feira, Júnior, não preciso nem dizer, porque foi organizado Forró do Picado, eu estou falando com quem também faz parte desse parte. A nossa feira trazia turista. Tu sabe o que o pessoal vinha de fora com saudade de anos de ser meu no mês de junho, de comer o picado e vindo pro forró. Verdade. Entendeu? A gente era como se fosse uma trilha cultural, né? Que o pessoal dizia, eu vou para... Hoje eu falo com várias pessoas no meu grupo de São Paulo, Guarujá, muita gente que está lá, que é remigense, que faz anos que está lá, que ninguém bate com essa feira, porque não é eu pensar. O comerciante de fulano segura a feira de 100% a 20%. Claro que a gente entende quem eu vejo os dois lados. Por exemplo, Vanessa Viegas, ela está até dizendo aqui da live, pois é, eu como feirante de Remígio, eu amei a feira no sábado. A gente entende que... Com certeza. Que esse lado. Com certeza. Né? Mas a gente também tem que ver o lado do Tem a povo, demanda. das pessoas que tem gente E o consumo. que querem, né? Isso não sei porque ela diz aqui que temos produtos de qualidade e novinhos. Com certeza, Vanessa. Eu acho que é uma questão, é um dos aspectos da feira do sábado. Mas o que a gente viu... ter a mesma coisa também, ninguém se fala no matadouro. Pois Porque que se não tem matadouro, a gente reclama que uma carne vem de uma feira para outra. Toda feira na região tem uma boia. Não tem uma que não tem. Vamos lá. Tem boia. Do domingo, a feira de Ararana na segunda, então deveria ter boia. Tem boia. Né? Vamos para quinta-feira na Barra, então deveria ter boia.
No sábado, a boia da quinta deve ir pro sábado. E você entendeu? É um ciclo, um né? ciclo. É verdade. Então tem coisas que às vezes a gente tenta explicar para as pessoas, é o tamanho. A gente tem também que pensar, aquele pessoal que eu já estou repetindo isso aqui já. Muitos trabalhadores alugados, Júnior, só vai receber pagamento no sábado à tarde, Júnior, para fazer a feira no domingo. Você disse uma coisa importante. Quantos pau de arara F4 Vinha no mil? sábado porque recebi o pagamento no domingo. Ali da região de Areia, Daquela área principalmente. a gente tem muitos clientes aqui em Remígio. Eu escutei isso de um comerciante, viu? Que disse o seguinte, que ele vendia, tinha uma apurada aí de R$3.000 e hoje ele apura 1.000, 1.200, 1.500, depende. Eles, porque assim, tinha um pessoal que me comprava, Júlio, que eles... Muita gente perdeu muito fiado também, viu? Me comprava porque eles trabalhavam lá em Areia, nas fazendas e tal. Nos E o- engenhos. E o Entendeu? patrão só paga no sábado. Aí ele não fazia a feira de areia porque não dava tempo. Aí ele recebia no sábado de tarde, né? Aí só tinha remis no domingo para ele vir comprar. Então eles vinham, aquele pessoal do Mazagão, aquela região todinha ali do Brejo de Areia, vinha para remis comprar. Então é outro lado da moeda que a gente tem que analisar. Quando né? você vem, aí eu fui fazer um levantamento mais geral. Veja só, o pessoal disse que não rende nada. Rende. Porque cada uma pessoa tem um meio de vida diferente de ganhar o seu. Eu fui falar com o pessoal, uma turma da Veronês. Eu fui falar com o pessoal daquelas F4000 que trazia, vinha cheio de morador de uma região só para a feira de Remígio fazer suas feiras, trazer para cima do F4000 e ir embora. Entendeu? Hoje, você pega, é claro, é evidente, eu filmei ela de cima, de lado, de baixo, mas não é porque eu seja contra ao comerciante, não. Qual é o município que trabalha só para si internamente? Nesse mundo globalizado, se a gente não trouxer pessoas de fora para vir... Porque, por exemplo, ao entregar aquelas tarimbas, todo mundo sabe que a maioria esmagadora daquelas tarimbas é de Esperança, De carne. de carne. Aí a gente tem muitos pontos dentro do mesmo setor que muitas pessoas que vão ser donos, vão tomar conta, vai dar outro destino diferente daquele que era dado antes. E se essa feira faz-se um mercado desse porte, vamos partir desse princípio, faz um mercado desse porte com 200 boxes, exemplo. Se você não tiver a quem vender, me diga aí. Vai ficar ocioso. Como né? é que um shopping, um mercado shopping, ele vai ficar trancado? E se você não criar mecanismo para trazer a população para ir para dentro consumir? Aí não vai ter demanda, não vai ter movimento, o comerciante Em vai... que se torna? Qual é a reação do curral do gado? Tá. A reação do curral do gado é aquela lá, Júnior, devido o quê? Por causa disso. Da feira, uma coisa puxa a outra. Olha, Eu vou... o curral do gado, né, e a feira, né, que São toda vez- interligados, interligado. pô. Por exemplo, tem os prós e os contras da questão da feira. Tem dois lados. Do domingo. Por exemplo, há quem diga que a feira do domingo traz muita boia, há quem diga que os recursos... Diferente de Remígio. Pois é, e aqueles Entendeu? que dizem que é ruim porque ninguém descansa. Beleza. Já quem defende a feira no sábado, diz que, como a nossa colega Vanessa, que é feirante, diz que o produto é novo, é de qualidade, né? E favoreceu mais ao comércio de Remígio. Então, tem os dois lados. Então, mas, tradicionalmente, inclusive, tem a lei orgânica do Permanece município, lá na Câmara. diz que a feira tem que ser no domingo. É lei. Uhum. Para mudar a feira, para qualquer dia que seja, sábado, segunda, sexta, qualquer dia que seja, tem que ter um plebiscito. Certo? O que é um plebiscito? É uma votação. Igual a gente vai votar. Sim, com certeza. Tem que ter uma votação e o povo é que tem que decidir. Decide Então, isso. o que é que o prefeito tem que fazer? Voltar a feira para o domingo. E se quiserem mudar, faz uma votação. Se o povo decidir, Porque lá na Câmara ela está aprovada aos Ao domingos. domingo. Na lei orgânica do município, a feira de Remígio tem que acontecer aos domingos. É lei. Aí a gente não amplia esse debate, aí porque que às vezes eu cobro. O vereador ele tem a obrigação de dar seu ponto de vista, ele não pode ficar inerte, ele não pode se calar, ele não pode deixar... Júnior, não existe mais isso no século XXI, não. O cara não pode unicamente ele se eleger e ele não debater o assunto pendente, que é de interesse dos dois lados. Tem que dar opinião, né? Tem que dar opinião. Se você falou aqui, que venha outro aqui descontradizer, desconstruir ou afirmar o que você está dizendo. É um direito democrático. Traga seus argumentos. E vamos ver bater. E veja se o povo Acata, acata seu né, argumento. concorda.
Então, Júnior, é nessa linha de pensamento que é feito o programa, a podcast Fala Remijo. Não é fala chefe nem patrão, não. É Fala Remijo. Dê sua opinião respeitando a do outro, com certeza, porque a gente respeita a opinião dos outros para que a nossa também seja respeitada. Júnior, a gente, graças a Deus, já vamos com 1h e 32 minutos de programa. Muito bom, um papo muito construtivo, porque Remígio precisa se informar de ambos os lados, do ponto de vista, porque você aqui mostrou firmeza. E é o que eu quero de todos. Eu não quero que a pessoa chegue aqui passando panos quentes, cobrindo, rasgando seda, não. A pessoa chega para conversar, dizer o que pensa, porque pelo menos se alguém tem alguma dúvida, agora tem a dúvida de não. Júnior tem uma posição, tem o seu ponto. Verdade. Eu quero que você faça as suas considerações, entendeu? Fique à vontade, o microfone é seu, para os seus seguidores e o pessoal que está acompanhando esse podcast. Eu que agradeço, Dedé, e antes de mandar um abraço aí para a Robéria, lá em Minha Pataca, está acompanhando nosso programa, nosso amigo Liels, lá do restaurante, tá acompanhando também o nosso programa, nossa amiga Beta Silva, lá da Padre Cício, né? Ademilson Paulino também acompanhando. Grande abraço, Edmilson. Né? Então, mandar um abraço para o pessoal aí lá do Gibão, Mateia, Joyce, a seu Zé Preto, a Biroca do Bar, o pessoal na nossa comunidade que está, a Daiane Nascimento, que mandou uma mensagem aqui para nós. Obrigado, Daiane, pela mensagem de apoio e incentivo. E dizer a toda a população de Remígio que eu estou vereador de Remígio. Apesar de meu nome ser política Júnior da Padre Cício, eu tenho vários apelidos, né? Júnior do PT, porque passei muito tempo no PT, né? Mas, assim, meu nome é Júnior Vereador, Júnior da Padre Cício, mas eu estou vereador de Remígio. Então, qualquer um de vocês que quiser falar comigo, que quiser que eu defenda alguma reivindicação do seu bairro, o meu mandato está aberto a vocês. Né, de toda a população de Remígio. E a gente está sempre à disposição de você, Dedé, de qualquer debate. Eu só tenho a agradecer. E quando quiser discutir qualquer assunto, a gente tem as nossas opiniões e a democracia é feita por isso. Porque eu posso não concordar com você. Eu tenho o direito de não concordar. Claro, você tem o direito de não concordar comigo. Exatamente. Nenhum problema. Mas a minha postura, a sua postura, eu tenho que respeitar e você respeitar a minha. Respeitar a sua, exatamente. Então, eu queria agradecer a você e a todas as pessoas que estão acompanhando, dizer que a gente está à disposição aí de todo mundo e obrigado a todo mundo aí. Boa noite. A todos, um grande abraço e um esclarecimento. Muitas vezes eu não respondo as perguntas porque a gente aqui é um podcast humilde, é meu celular que está lá, levando as imagens até vocês. Então, não tenho como ter acesso àqueles que me mandam perguntas. Mas confiando em Jesus, futuramente eu terei um celular na mão aqui e o de lá para mim poder acompanhar. Sintam-se todos abraçados, que espero que esse bate-papo tenha nos esclarecido uma parte das coisas que talvez muitas pessoas não soubessem. Esse é o podcast Fala Remígio. Ele vai ficar na página José Raimundo Alves, Dedé do Matadouro, em todas as páginas sociais. Curtam, compartilhem, dê a sua opinião. As portas estão abertas democraticamente para todos. Um grande abraço. Jesus abençoe o lar de todos vocês e até a próxima sexta-feira, ok? Valeu! Você assistiu o podcast Fala Remígio. Aqui, Remígio Cidadão tem vez e voz. Até a próxima!